Olá, pessoal. O pessoal está me ouvindo? Está tudo ok? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Moreira. Eu sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Produção Civil e Elétrica, do EAD. E é com enorme prazer que eu abro o nosso segundo dia de semana de extensão da engenharia, para a gente debater um pouquinho sobre diversos temas. Hoje a gente vai ligar para a área de meio ambiente. O professor Eduardo Videla vai explanar para a gente. Vocês que são alunos, para comprovar a participação do evento de hoje, solicito que no chatzinho, no canal de mensagem, tanto do Face ou do YouTube, coloque o nome de vocês completo, matrícula e polo que vocês estão identificados, polo que vocês estão matriculados, e assim a gente vai comprovar a participação do evento e colocar na famosa pasta de atividades complementares, ok? Quero agradecer o sindicato, Sindesp, que tem ajudado a gente de uma forma sem igual em todas as ações relacionadas à segurança do trabalho, nas ações humanitárias, na parceria que a gente fez para dar certo a nossa semana de extensão da Engenharia do Universo. Queria falar com vocês também que a gente vai fazer um grande evento agora, o Confia. Ele vai fazer um evento voltado à engenharia, seria um congresso de engenharia. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. No Confia, eu peço para vocês, vai ter um evento SOE, é um evento Confia, CREA, as inscrições foram abertas a partir do dia 24, e um evento que vai acontecer do dia 15 ao 17, todos estão convidados, vale carga horária, o evento, e ele vai debater com estudantes e profissionais da área tudo que a engenharia pode atuar, como melhorar as tecnologias. Eu acho hiper importante a gente participar, colocar os alunos da Universo ali. A gente tem que lembrar, quem é visto é lembrado. E nesses eventos, oportunidades poderão aparecer. Conto com vocês. Vou passar agora a palavra para o professor Eduardo. Eu vou colocar para vocês nesse chatzinho as inscrições do SOE, como vai funcionar, tá ok? Podem contar comigo, agradeço o sindicato. Eduardo, deixo a palavra agora com você. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui nesse evento com você, mais um ano aqui junto. Boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os presentes, participantes. É um prazer estar com vocês também. Eu vou falar um pouquinho da gestão ambiental através da engenharia. A engenharia ambiental é uma atividade que está crescendo muito, o profissional de meio ambiente está sendo cada vez mais requisitado, então é importante que nós tenhamos essa consciência. Hoje o meio ambiente está em pauta não apenas em função de polêmicas, mas em função principalmente da necessidade de preservar o meio ambiente, né? E aí existe até uma pequena diferença entre preservação e conservação, que eu vou estar falando aqui, ok? Então eu vou compartilhar com vocês o material. Já está aparecendo aí, inclusive, né? Tá todo mundo vendo, né? Então, vou compartilhar o material com vocês. A partir de agora, Thiago, eu não estou vendo vocês, mas se tiver alguma coisa errada, você fala aí, tá ok? Tá vendo a tela principal, Thiago? Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Só me dá um feedback aí, por favor. Tá todo mundo vendo a tela? Ok. Ninguém respondeu, acredito que não tenha problema. Bom, meu nome é Eduardo Videla, né? Sou docente da Universo. O tema do nosso bate-papo é a engenharia ambiental como ferramenta de conservação e desenvolvimento sustentável. Esse é meu portfólio, né? Para vocês me conhecerem, quem não me conhece ainda. Eu sou mergulhador profissional, já tenho 37 anos de mergulho, comecei muito cedo, bastante cedo mergulhando. Sou instrutor de mergulho recreativo também, já fiz mergulho
em vários locais, fora do Brasil, mergulho em caverna, noturno, naufrágio. Só me resta o mergulho no gelo, de fazer um buraco no gelo e descer, mas ainda vou fazer. Técnico em segurança do trabalho também, desde 91, também já trabalhei muito na área, em praticamente todos os segmentos da área de segurança do trabalho. Sou biólogo, mestre em ciência ambiental, doutor em biologia marinha e ambientes costeiros, trabalhando sempre, tanto no mestrado quanto no doutorado, com gerenciamento de resíduos, no mestrado com gerenciamento de resíduos de unidades marítimas, exploração e produção de petróleo, que eu atuei muitos anos nessa área, e no doutorado, poluição do mar por resíduos plásticos. E agora estou encarando aí mais um desafio, estou fazendo meu pós-doutorado em estudos marítimos, também direcionado à legislação ambiental. Então, a minha pesquisa é sobre legislação ambiental no mar, a poluição do mar por resíduos. Sou docente da Universo, da Universidade Salgado de Oliveira, nos cursos presencial de Direito, na graduação de Direito, ministrando a disciplina de Direito Ambiental, na Engenharia Ambiental, com várias disciplinas, na Engenharia Elétrica e na de Produção, com estágio 1, estágio 2 e TCC 1. Além disso, eu sou docente também da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e da pós-graduação em Gestão Ambiental. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a origem da engenharia ambiental, né? Da onde veio, como é que surgiu a engenharia ambiental. Então, as primeiras ações de engenharia, nós podemos considerar que elas aconteceram já no século XIX, na cidade de Londres, Inglaterra, através de quê? Da implantação de um sistema de saneamento básico, ou seja, um sistema de rede de esgoto, um sistema de rede de água, um plano, um projeto de saneamento básico. Esse projeto levou à necessidade de ações de ordem sanitárias e ambiental. E aí, através desse projeto, que foi comandado pelo engenheiro-chefe, cujo nome é Joseph Bazalgette, ele foi tanto engenheiro-chefe do projeto como chefe do Conselho Metropolitano de Obras. E por esse motivo ele é considerado o pai da engenharia ambiental moderna. Então nós temos a foto dele aqui, né? Sir Joseph Bazalgette, esse que foi o precursor, né? Os primeiros atos, as primeiras ações, os primeiros planos em relação ao que diz respeito à engenharia ambiental, ele que comandou. Aí ela ganhou uma maior relevância onde? Durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Conferência importante, foi um marco aí para o meio ambiente. Foi através da Conferência de Estocolmo que foram definidos alguns objetivos em relação ao meio ambiente. E nessa conferência, uma das propostas foi que houvesse a criação de uma atividade, de uma profissão que trabalhasse diretamente com o meio ambiente. E aí, para aplicar isso na parte ambiental, além das outras áreas que a gente tem, como engenharia florestal, a própria biologia, a zootecnia, enfim, houve esse percurso, né? Houve essa sugestão de se criar, então, a engenharia ambiental. Mas foi a partir do final dos anos 70 e nos anos 80 que surgiram os primeiros cursos no Brasil. Então, algumas universidades, né, elas solicitaram a iniciação desse curso. Foram 3 universidades em 3 regiões diferentes. Uma foi em Santa Catarina, no sul do país. A outra foi na região norte, em Belém, no estado do Pará. E outra no Mato Grosso, em Cuiabá. Elas fizeram a solicitação da abertura do curso, né? E as primeiras unidades foram a Luterana, do Rio Grande do Sul, e a Fundação Universidade Tocantins, lá do Tocantins. Entretanto, a primeira universidade que efetivou o curso de Engenharia de Ambiental como graduação foi a Unitins, né, a Universidade do Tocantins, em Palmas, em 1992. Então, em 1992, que iniciou oficialmente o primeiro curso de Engenharia Ambiental em nosso país. E o MEC, o Ministério da Educação, reconheceu quando esse curso? Em 94,
né, ele iniciou o reconhecimento do curso e em 96, 2 anos depois, foi efetivado esse reconhecimento. Foi quando houve a formatura dessa primeira turma de 92. Bom, em função disso, é considerado esse dia da formatura o dia do engenheiro ambiental, dia 31 de janeiro, quando foi formada a primeira turma de engenharia ambiental do Brasil. E aí a gente vem para dois conceitos muito falados hoje em dia. Um é conservação e outro é preservação. Então vamos entender o que é um e o que é outro, para a gente saber as diferenças básicas e onde cada um atua, ou seja, qual o conceito de cada um, de que maneira que cada um pretende atuar. A preservação, ela se refere à proteção integral do meio ambiente. Para os preservacionistas, ou no conceito de preservação, você não pode ter atividade antrópica, né? Ou seja, atividade humana, atividade do ser humano. Você tem que manter aquela área nativa, sem nenhuma interferência, nem para melhoria, nem com impacto negativo. É como se nós voltássemos para o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, aquele cenário, né, do descobrimento, que é o ideal, que é o conceito base do preservacionismo, ou seja, tudo intocado, o homem não interfere em nada. Já o conceito conservacionista, ele admite a interferência humana desde que seja racional, ou seja, essa interferência ela tem que ser sustentável. O homem ele pode interferir, mas de acordo com os recursos existentes naquela região. Se eu tenho 50 árvores e essas árvores elas têm um valor econômico e eu preciso das árvores, eu não vou derrubar 50 árvores para produzir. Eu vou escalonar, então eu vou derrubar 15 e aí eu vou replantar essas 15 e vou fazer um manejo, vou fazer um replanejamento para que gradativamente aquele recurso que eu preciso utilizar, ele continue lá por muitos e muitos anos. Então, esse é o conceito da conservação, que é o mais indicado hoje em dia, obviamente. Por quê? Porque nós precisamos usar os recursos naturais, obviamente, a água, o solo, o ar, mas nós temos que usar esse recurso com sabedoria. E aí que entra um outro conceito, que é o de desenvolvimento sustentável, que é você utilizar os recursos do ambiente agora e de maneira que ele seja preservado para as gerações futuras. Então, eu uso o recurso hoje, eu uso a água hoje, de tal forma que eu possa continuar tendo essa água daqui a 50, 80 anos. Eu não vou usar todo o reservatório de água agora, eu não vou deixar a água sem qualidade, eu não vou esgotar o meu recurso hídrico, porque dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, essa água ela tem que se perpetuar por vários anos. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece, não é isso que nós vemos. O que nós vemos hoje são grandes mananciais poluídos, são recursos hídricos escassos, é água de baixa qualidade e a água vai diminuindo a cada dia. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer para que universo que a gente quer, que mundo que nós queremos no futuro. E aí, utilizar na prática, não apenas deixar como um conceito no papel o desenvolvimento sustentável. E aí eu toco num exemplo bem clássico de como foi pensado o desenvolvimento sustentável há 20, 30, 40 anos atrás. Vocês sabem que na década de 60, quando começaram os movimentos ambientalistas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, era tudo muito romântico, né? A preservação do meio ambiente, ela tinha como foco, principalmente, preservar aquelas áreas bonitas, aquelas áreas que você podia ir lá, contemplar, refletir, aproveitar, mas o tempo foi passando e o conceito foi mudando. Hoje nós vemos que o recurso natural ele tem que ser preservado, mas ele também tem que ser utilizado. Mas uma contradição desse desenvolvimento sustentável, eu vou dar como exemplo a BR-230. O que é a BR-230? A BR-230, ela é a Transamazônica, é a rodovia federal transversal, com uma extensão de mais de 4.000 quilômetros, inaugurada em agosto de 72, no governo Garrastazu Médici, iniciada em Cabedelo, ou seja, ela tem o começo na cidade de Cabedelo, na Paraíba, e tem o término na cidade de Lábrea, que é um vilarejo, na realidade, no Amazonas.
E por que a contradição? E aí eu coloco aqui, ó, a contradição do desenvolvimento, né? E o nosso símbolo maior, o nosso pendão aí, a nossa bandeira. Escrito o quê? Ordem e progresso. Olha a mensagem. Ordem e progresso. Esse progresso, ele incentivava, ele motivava o desenvolvimento. Mas de que forma esse desenvolvimento aconteceu em relação ao BR-230? E está aqui, ó, na placa inaugural, no Marco Zero, tá. Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, ou seja, era um marco para a época, era um projeto de desenvolvimento que ia alavancar o nosso país, numa arrancada histórica para a conquista e colonização deste gigantesco mundo verde. Então, vocês podem perceber que, pelo discurso de antigamente, era natural o homem ele considerar que ele tinha a propriedade sobre o meio ambiente. Olha só os dizeres da placa. Arrancada histórica para a conquista e colonização deste gigantesco mundo verde. No entendimento das pessoas, a Amazônia nunca sofreria nenhum tipo de dano ou nenhum tipo de risco, né? O recurso natural era inesgotável, a água era inesgotável, o solo era inesgotável, a qualidade do ar era inesgotável. E aí existia realmente esse pensamento de colonizar, apropriar-se, tomar posse e utilizar-se dos recursos. Altamira, 9 de outubro de 1970. Muito bem. Temos aí algumas fotos dos trabalhadores na época, né, que foram para aquela empreitada. Essa época foi a época do Projeto Rondon, foi a época de vários projetos de interiorização do Brasil, de projetos de infraestrutura, grandes projetos de infraestrutura, enfim. Mas a BR-230, infelizmente, mesmo que derrubando uma parte considerável da mata, ela não cumpriu o seu papel, porque hoje ela quase que leva do nada a lugar nenhum. Nós temos aí a percepção de como o homem é pequeno em relação ao meio ambiente, como o homem é pequeno em relação a esse bioma Amazônia. Mais uma foto mostrando claramente como foi aberta a estrada. Aí é um problema um pouco mais recente que nós temos, mas que continua assim até os dias de hoje. Ou seja, na época de cheia, na época de chuva, no período de inverno, que é considerado lá na região norte, nós temos aí essa realidade. Os atoleiros de carros, caminhões, ônibus. Por quê? Porque a estrada não conseguiu ser concluída em vários trechos. E aí ela se tornou um esqueleto. Ela se tornou uma estrada onde você não tem quase nenhum recurso de socorro e tem condições muito ruins. E aí, um dos efeitos negativos, um dos impactos negativos, quando a gente adentra um ambiente desse e faz um evento desse, um projeto desse, é exatamente isso que vocês estão vendo aí, que parece uma espinha de peixe, e que a gente chama de espinha de peixe. O que é isso? É a estrada principal, mas junto com a estrada principal, as estradas secundárias, transversais, vicinais. Ou seja, a Transamazônica, ela não abriu a clareira apenas em um local daquele bioma amazônico. Ela permitiu que fossem devastadas outras áreas. E aí a gente parte para uma coisa chamada mito moderno da natureza intocada. E o que é isso? Eu estou com a foto aí apresentando para vocês do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi o primeiro parque nacional criado no mundo. Por que eu estou falando do Parque Nacional de Yellowstone? Porque exatamente nós, no Brasil, quando nós criamos, através da Lei 9.985, o Sistema de Unidade de Conservação da Natureza, o chamado SNUC, nós criamos um modelo de parque nacional copiado do modelo americano. Deu certo? Obviamente que não, porque aqui o Brasil é outra realidade, o povo tem outra cultura,
e as condições ambientais são diferentes. O que acontece com o mito da natureza moderna? Ou o mito da natureza moderna intocada? É que você pensa em uma área onde você tem toda a preservação. Agora que vocês já sabem o conceito, vocês sabem que eu estou falando de uma área sem nenhuma alteração humana, e nessa área eu tenho as espécies animais, eu tenho a flora, eu tenho os recursos hídricos, eu tenho os recursos contemplativos, as cachoeiras. É como se fosse um paraíso na Terra. Eu tenho Éden. Mas ao redor dessa área, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso poluir, eu posso devastar, eu posso construir, eu posso perfurar. E aí vem o mito. Porque quando eu tenho uma unidade de conservação, um parque nacional, eu tenho aquela área que não pode ter interferência humana. Nós temos o Parque Nacional de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro parque nacional e o mais famoso. E esse parque nacional, ele tem alguns processos muito antigos, de 30 a 40 anos, porque quando a área do parque foi instituída, existiam famílias que moravam lá. E essas famílias até hoje continuam lá. E os hotéis mais caros de Itatiaia estão justamente dentro da área do Parque Nacional. E aí é uma briga na justiça. E aí, quando nós copiamos o modelo americano, do Yellowstone, lá a legislação é totalmente diferente. Não apenas em termos de aplicação da penalidade, como em termos de fiscalização. Lá é permitida a caça, mas você tem uma taxa anual, onde você gera um valor para preservar aquele recurso. E também você não pode sair matando gnu, alce, deer, você não pode, você tem que fazer o manejo disso. Só que aqui não funciona. Aqui nós temos muitos parques nacionais, muitas unidades de conservação que só estão no papel. Quando você vai ver que tira uma foto aérea, faz aerofotogrametria, ou você faz um levantamento no solo, você percebe que aquela área ela não existe da maneira que ela está delimitada. E não tem recurso humano suficiente para fazer nem o gerenciamento, nem a fiscalização dessa área. Então, esse mito moderno da natureza intocada é uma coisa para que a gente pense o que é melhor. Você ter uma área totalmente intocada e dentro dela todo tipo de recurso e ao redor você fazer tudo quanto é tipo de destruição, ou você ter uma área que você pode usar sustentavelmente aquele recurso, mas fora também você cuida desse recurso. As áreas de atuação do engenheiro ambiental, elas estão classificadas hoje, segundo o Conselho Regional, segundo o CREA, em 4 grandes áreas, que são a gestão ambiental como um todo. A gestão ambiental ela está muito disseminada junto com a segurança ocupacional. Quase todas as organizações hoje em dia, elas têm a área de gestão integral integrada. A gestão ambiental está integrada com a segurança do trabalho. Então, toda a política corporativa, os procedimentos, as normas internas, são direcionados tanto para a área de meio ambiente quanto para a área de segurança ocupacional. E dentro da gestão ambiental, não só em empresas privadas, mas também você faz a gestão ambiental em órgãos públicos, você tem que cuidar principalmente para que aquele procedimento ou aquela norma que você está criando ou você está gerenciando, ela seja cumprida. Mas eu não posso querer que a norma seja cumprida através da repressão. Eu tenho que fazer com que a norma seja cumprida através da educação, da conscientização. Então, a gestão ambiental é uma área onde o engenheiro ambiental ele está muito presente. Geotecnia ambiental, né, que é você realmente fazer o levantamento das áreas. A área de recursos hídricos, que é uma área muito promissora no Brasil, tendo em vista a matriz energética que nós temos abundante, né, de águas, nós temos aí as hidrelétricas como carro-chefe da geração de energia no país. Então, os recursos hídricos, principalmente aqueles onde você tem um valor econômico agregado, eles são muito requisitados para a atuação do engenheiro ambiental. E a área de tecnologia ambiental, onde nós entramos com a parte de tecnologia mais limpa, produção mais limpa, processos produtivos, usando matrizes energéticas renováveis, áreas sustentáveis, projetos de casas sustentáveis, projetos de rede de esgoto, de rede de água, de saneamento básico. Todas essas áreas, o engenheiro ambiental está presente.
E aí eu dou um exemplo também prático da usina hidrelétrica de Belo Monte. É uma usina que gerou muita polêmica, ela utiliza a bacia do rio Xingu, ela tem um lago de mais de 478 metros quadrados de área alagada, ela gera mais de 11 mil megawatts de energia e ela ficou no centro de uma polêmica. Por que eu estou falando de hidrelétrica? Porque as hidrelétricas, quando você vai fazer o projeto de uma hidrelétrica, é uma das atividades com maior potencial poluidor. Então, exige não apenas um licenciamento ambiental muito bem feito, como também a atuação de diversos profissionais. Não apenas o engenheiro ambiental, mas também outros profissionais têm que atuar diretamente num projeto desse tipo. E aí, qual a importância do engenheiro ambiental num projeto desse? Eu posso ter lá o engenheiro elétrico e de telecomunicações, que vai fazer toda a parte da estrutura, e o engenheiro elétrico projetar a turbina. Eu posso ter um grupo de engenheiros civis e arquitetos que vão fazer o projeto para a construção. Eu posso ter os engenheiros mecânicos que vão cuidar de todo o ferramental. Eu posso ter uma série de profissionais da engenharia, mas se eu não tiver um engenheiro ambiental, nada funciona. Quando a gente vai fazer o projeto de licenciamento de uma hidrelétrica, o projeto é tão extenso, as exigências são tão grandes, que você tem que ver minuciosamente quais aqueles impactos diretos e os impactos indiretos. Então, quando eu vou fazer o alagamento de uma área, e provavelmente tem uma cidade, ou uma vila, ou mais cidades e mais vilas, eu tenho que fazer a transferência desse pessoal, né, dessas pessoas. Mas não é tão simples assim, desculpa, de eu pegar e constrói uma cidade nova numa área mais alta e não daquela área. Não. Eu tenho que ver o impacto socioeconômico daquilo. Eu tenho que ver o impacto sobre a flora, sobre a fauna, sobre as espécies endêmicas, sobre as espécies economicamente importantes, sobre os recursos econômicos, sobre a viabilidade técnica de tudo isso. E aí é estritamente importante a participação e o crivo do engenheiro ambiental, assim como de um biólogo, assim como de um sociólogo, assim como de um historiador, assim como de um advogado, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Então, eu dei esse exemplo de Belo Monte, poderia ter dado o exemplo de Brumadinho, né? Se houvesse, talvez, uma maior atuação do engenheiro ambiental naquela represa de Brumadinho, talvez ela pudesse não ter rompido da forma que ela rompeu, né? Obviamente que aqueles reservatórios foram projetados há muitos anos, há mais de 30 anos, e provavelmente também existia uma equipe técnica competente cuidando daquilo. Mas talvez esse olhar ambiental, que só o engenheiro ambiental tem, talvez não tivesse tido. E aí aconteceu o quê? O rompimento da barragem e a maior tragédia ambiental brasileira dos últimos anos. Bom, monitoramento ambiental é uma das áreas da engenharia ambiental e exatamente é isso que vocês estão vendo na foto que acontece hoje. Hoje nós utilizamos novas metodologias e novas tecnologias para fazer o monitoramento, entre elas o drone. O drone ficou muito popular, né? Ficou popular para várias coisas, mas as pessoas, às vezes, elas não se atentam que esse tipo de tecnologia também é usado para preservação, né? Ou para o monitoramento. Hoje você faz inspeção de redes de alta tensão através de drone. Hoje você faz inspeção de áreas perigosas através de drone. Por quê? Porque o risco diminui muito de acidente, de explosão, de algum impacto significativo negativo. Então, todas essas tecnologias, todas essas ferramentas, elas devem ser aplicadas pelo pessoal da engenharia. A engenharia hoje não utiliza mais. Dificilmente, é uma raridade talvez, você encontrar em algum lugar alguém usando uma mesa de desenho, uma mesa de projeto. Hoje é tudo no AutoCAD e outros programas que tem. E aí essas tecnologias como drone, como sensoramento remoto, como satélites, isso tudo faz parte do monitoramento ambiental. Então, a mensagem maior através dessa foto é que o engenheiro ambiental ele tem que estar ligado nas tecnologias, principalmente porque várias tecnologias hoje estão sendo desenvolvidas
tanto na área automobilística, quanto na área fabril, na área alimentícia, em todos os setores da produção, para que você tenha realmente a implantação e principalmente a manutenção de uma tecnologia limpa, onde você vai gerar menos emissão atmosférica, onde você vai gerar menos efluente, onde você vai gerar menos resíduo, onde você vai ter que fazer menos tratamento de resíduo em um aterro sanitário. Então, tudo isso está atrelado à nova profissão, diria, a nova visão de engenharia ambiental. Pensando o futuro, o que a gente pode pensar e esperar no futuro enquanto profissionais da engenharia? Nós sabemos que se busca hoje, e estão sendo implementadas, novas matrizes energéticas sustentáveis. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, tem dois caminhos para isso. Dois conceitos, aliás. O primeiro conceito é da sustentabilidade organizacional. Ou seja, é aquela empresa que ela, através do meio ambiente, ela agrega valor à sua marca e ao seu produto. Então, ela é engajada em projetos, ela é engajada em trabalhos, em expedições, em tudo que está relacionado ao meio ambiente. E nós temos também a sustentabilidade prática, ou seja, aquela sustentabilidade através dos processos produtivos. Então, se eu tenho implantado no meu chão de fábrica um processo que vai reduzir em 30% o uso de água, esse projeto é um projeto sustentável. Essa produção é uma produção sustentável. Esses profissionais, eles fazem uso da sustentabilidade para garantir o quê? O emprego deles. Então, essa questão de matriz energética, e cada vez vai estar sendo mais forte isso, essa questão está implicitamente ligada à profissão da engenharia ambiental, não desprezando as outras formas de engenharia, as outras modalidades, de forma alguma. Todas elas têm que trabalhar com sustentabilidade. Mas o engenheiro de produção, ele vai calcular o fluxo de insumos, de entrada e saída, vai calcular o tempo gasto na produção, vai calcular a assistência técnica pós-produção, mas o engenheiro ambiental, ele vai dar essa visão de como é que tem que ser esse produto. Como é que eu faço esse produto? Eu tenho que ter uma logística reversa. E para que eu tenha logística reversa, eu tenho que pensar no produto enquanto possível poluidor do meio ambiente, desde a embalagem que vai ser utilizada nele até a destinação final dele. Eu não sei se vocês sabem, mas o direito ambiental, ele tem uma coisa chamada inversão do ônus da prova. No direito comum, você fala que uma pessoa cometeu um delito, mas aquela pessoa é suspeita, até que a sentença transite em julgado, que sejam esgotados todos os recursos, e aí você tem no processo, né, o contraditório e a ampla defesa. No direito ambiental, você também tem o contraditório e a ampla defesa. Você também tem os recursos, mas basta você falar que determinada pessoa, determinada empresa poluiu ou causou um dano ambiental, que é a empresa ou a pessoa que tem que provar que não causou aquele dano. É a inversão do ônus, desculpa, a inversão do ônus da prova. Tá aí. E cada vez mais a gente tem que pensar, enquanto profissionais da engenharia, nessa questão. Poxa, que embalagem que eu vou usar? Eu vou usar uma embalagem que depois ela pode soltar algum produto químico se cair na água? Porque a responsabilidade sobre esse produto, mesmo que a empresa nunca conheça o comprador, o consumidor, a responsabilidade é da empresa. No direito ambiental tem uma coisa chamada responsabilidade solidária, que todos respondem. O gestor, o fabricante, o distribuidor e o consumidor também, desde que você seja identificado, ou desde que você seja supostamente identificado. Então, é preciso se pensar que o processo produtivo hoje ele tem que buscar realmente essas novas matrizes, tem que aplicar essas novas matrizes. Redução da geração de resíduos. Bom, já falamos um pouco aqui, né? Nós geramos aí mais de 1 milhão de toneladas de lixo por dia. E o que fazer com esse lixo? Né? O que fazer com esse resíduo? Eu não gosto muito de falar lixo, porque lixo é uma palavra que vem do latim, significa lix, e significa cinza. Então, muitas vezes, nós utilizamos erroneamente o conceito lixo. Mas eu gosto de falar resíduo, porque o resíduo pode ser reaproveitado. Diminuir a geração de resíduos é uma coisa extremamente importante. Melhoria da qualidade dos recursos hídricos, porque, como eu falei no começo da palestra, o recurso hídrico ele é finito, a água de qualidade é finita,
daqui a 30, 40 anos, se nós não cuidarmos da água, ela vai ser muito mais cara que o ouro e que o petróleo. Ampliação da oferta de saneamento básico também é outra coisa essencial em se pensar em termos de engenharia ambiental, porque sem saneamento básico você vai poluir aqueles recursos que ainda tem de boa qualidade, você vai causar danos ao meio ambiente, você vai causar danos à saúde pública, você vai poder ter um problema de epidemia ou até de pandemia, como nós estamos vivendo. É claro que nós estamos vivendo a pandemia de um vírus, mas esse vírus, ele veio para o ser humano em função até da alteração ambiental, da forma que foi. Educação ambiental universalizada. É educação ambiental em todos os níveis de ensino. É educar, na sua casa, o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão, o seu neto. É falar sobre meio ambiente, é falar sobre práticas sustentáveis, é procurar fazer a segregação correta do lixo, do resíduo, no caso, é procurar mostrar que esse resíduo ele tem que diminuir. E como é que a gente diminui o resíduo? Através da geração dele. Bom, e aí eu queria mostrar uma curiosidade para vocês, e eu estou mostrando aqui uma cobra mordendo a cauda, mas poderia ser também um dragão. Mas eu estou mostrando uma serpente mordendo a cauda, e essa serpente mordendo a cauda, ela chama Ouroboros. E esse é um símbolo que vem da Idade Média, né? Quem lembra aí do filme de Harry Potter e outros filmes, lembra que o objetivo dos alquimistas era transformar o metal em ouro e encontrar a pedra filosofal, né? E o que vem a ser isso? Por que tinha essa questão? Porque eles queriam dominar alguns conceitos de vida eterna e de perpetuação. Enfim, o Ouroboros vem dessa época. E por que eu estou mostrando Ouroboros? Porque ele tem diretamente a ver com o meio ambiente, principalmente com a questão do resíduo, com a questão da reciclagem. Então, quando eu tenho uma cobra, ou uma serpente, ou um dragão mordendo a própria cauda, significa o seguinte: o ciclo natural da vida é nascer, viver e morrer. Todas as espécies passam por isso. Elas nascem, elas vivem, elas morrem. Pode ser um ciclo longo ou um ciclo curto. Quando eu tenho a serpente mordendo a própria cauda, significa que eu quebrei esse ciclo. Eu quebrando esse ciclo, eu tenho a vida eterna, né? Eu tenho a continuidade, eu tenho o eterno retorno. E aí, esse símbolo, ele inspirou um outro símbolo, que é o símbolo da reciclagem, que é você produzir algo, você utilizar algo, você descartar e você reaproveitar. Ou seja, você está fazendo com que aquele produto que poderia ter o ciclo de vida dele, de começar na produção, viver durante o consumo e morrer depois descartado, ele volte realmente a ser utilizado, tá? E eu queria, para terminar aqui o nosso bate-papo, só falar um pouco do seguinte: nós iniciamos agora a Unesco, que é a parte da ONU, a entidade da ONU que fala sobre ciência e tecnologia, ela implantou, a partir do mês de março desse ano, a década dos oceanos. Então, vai de 2021 a 2030. A década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que a gente está falando aqui. Por que eu estou falando de oceano numa palestra para engenharia ambiental? Porque engenharia ambiental também está inserido nesse contexto. Porque todo esse resíduo que eu falei que é gerado na indústria e que de alguma forma ele é descartado erradamente, ele vai para onde? Ele pode parar no mar, e ele tem parado no mar. E é isso que a gente tem que evitar. Então, nós temos que começar a pensar já no planejamento antes do processo produtivo, como eu vou fazer e de que forma eu vou fazer. E aí eu venho para cá. Eu vou mostrar só algumas fotos rápidas de um trabalho que eu fiz e que eu venho fazendo ao longo dos anos, né? Essas fotos, elas foram tiradas a uma profundidade de 25 a 30 metros, na República de Fiji, na Polinésia, e aí vocês podem ver a perfeição, né, do que a gente está iniciando agora a década para preservar. Ou seja, o oceano e todas as suas espécies, eles são a válvula de escape do mundo. Todo mundo fala de Amazônia. A Amazônia é extremamente importante, mas o pulmão do mundo não é a Amazônia, não são as florestas tropicais, e sim o oceano, né? O oceano que gera
todo o oxigênio que nós precisamos. E aí a perfeição, a simetria, as cores, tudo que envolve o oceano e que a gente deve preservar. Só a título de curiosidade, falando em resíduos ainda, 15% de todo o resíduo que cai na água, que vai parar no mar, ficam à deriva. 15%, principalmente plásticos, ficam à deriva. Outros 15% ficam na coluna d'água. Não vão nem para o fundo e nem ficam na superfície. Isso implica no quê? Nas tartarugas, nas espécies nadantes, que a gente chama de espécies pelágicas, né, que não vivem no fundo, se alimentem e possam morrer ou ficar emaranhados. Mas a grande parte dos resíduos, 70% dos resíduos, eles vão parar no fundo dos oceanos. Isso é uma coisa para refletir. Isso é uma reflexão que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Essa é uma questão polêmica que envolve não apenas o profissional da engenharia, mas o profissional do direito, o profissional da pedagogia, o profissional de tantas outras áreas. E aí eu pergunto, é esse oceano que queremos? Essa foto eu tirei durante a minha tese de doutorado. E eu fui muito feliz nessa foto, porque eu fui tirar foto do resíduo, mas no momento que eu fui tirar foto, apareceu uma espécie interagindo com esse resíduo. Mas não era para essa espécie interagir com o resíduo. É a espécie que está no local errado? Não. Somos nós que colocamos o resíduo no local errado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Está aí o meu endereço do YouTube, está aí o meu endereço do Instagram. Quem quiser acompanhar meu trabalho, vou ficar muito feliz. Espero que a gente possa se encontrar no ano que vem, na nova Semana de Engenharia. E agora eu vou abrir para perguntas ou algum comentário. Muitíssimo obrigado. Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado pela palestra. Eu estou acompanhando aqui o pessoal pelo Facebook, pelo YouTube. Todo mundo gostou muito da palestra, parabéns, conteúdo importante. Lembrando a todos que o material vai estar disponível no Facebook e no YouTube. Quem quiser assistir de novo a palestra, foi muito bom, obrigado. É uma área, quando a gente fala de meio ambiente, né, eu também sou engenheiro ambiental, é uma área de suma importância. Tudo hoje verte para o meio ambiente, a gente tem um crescimento, todas as engenharias têm que pensar em não contaminar, e pensar nas responsabilidades no próximo. Então, tá de parabéns. Foi um conteúdo simples, mas com uma abordagem fantástica, que somatiza muito no processo ensino-aprendizagem de cada aluno. Muito obrigado mesmo. Eu fui ver, a princípio ninguém tinha nenhuma pergunta, mas caso alguém queira perguntar alguma coisa, estamos aqui para responder agora. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a matrícula e o polo para registrar a participação do dia de hoje, ok? E aí, posteriormente, montar a parte de atividades complementares de vocês, porque vale carga horária. A participação dos 3 dias, a gente vai contabilizar 20 horas, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Desejo boa noite a todos e até amanhã, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.